Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Vamos para a nossa quarta aula, tá? Que é sobre exercício dos últimos conteúdos que nós vimos, né? Ou seja, conservação de energia, potência, trabalho e choques, tá? Mas antes, pessoal, eu gostaria de revisar com vocês aquele assunto que nós vimos nas outras aulas, que é lançamentos, tá? Então, pessoal, por que eu estou revisando? Porque vocês vão ver que é algo que cai bastante e que às vezes eles misturam também com essa parte de energia, tá? Então é bem importante vocês saberem essa parte. Então, em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira, tá? Isso aqui é uma questão do Enem, tá, pessoal? Ainda mais o pessoal que vai fazer fim de semana aí, né? Segue a dica nossa aqui. Um deles quer saber até que altura o jato d'água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento. Eles posicionam a saída de água da mangueira na direção horizontal, né? Então a mangueira ela vai estar aqui a 1 metro de altura em relação ao chão, ok? Então, pessoal, ó, essa distância aqui, ó, da mangueira até o chão é 1 metro, ok? Então, medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros. Então, ó, nesse experimento 2 aqui, quando a água ela era jorrada aqui pela mangueira, eles observaram, que ele tinha aqui uma distância de quantos metros? 3 metros. Ok? A partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato d'água. Então, o que acontece? A partir dessas informações, eles tiraram uma informação importante, que é o quê? Aqui a altura, né, ó, máxima, né, que a água ia atingir se eles pegassem a mangueira e jogassem para o alto, ok? Então eles gostariam de saber esse H máximo. Tudo bem? Bom, pessoal, nesse caso aqui 1, tá? Desculpa, nesse experimento que a gente chamou de 2, o que é importante a gente saber que é exatamente igual ao caso 1, tá? Essa era a primeira percepção que vocês tinham que ter. É o que? A velocidade que a água sai da mangueira, ok? Porque a velocidade inicial continua sendo o quê? A mesma. Vocês concordam? É a mesma, independentemente da posição. Então, o que nós teríamos que fazer aqui? Estimar a velocidade inicial nesse segundo experimento. E a partir dessa velocidade inicial, nós conseguimos saber qual que é a altura máxima, né, que a água conseguiria atingir, tá? Então, pessoal, o que nós teríamos que fazer aqui, tá? Aqui no caso 2, como a mangueira ela está na horizontal, inicialmente a nossa velocidade inicial ela está somente em x, ok? Não temos velocidade inicial em y, porque ela sai na horizontal, né? Tudo bem? Como que nós poderíamos calcular essa velocidade inicial, tá? Olha, veja que nós temos a aceleração, que é gravitacional, só que é uma aceleração aonde? No movimento vertical, tá? Nós temos o x final, né? Que é 3. E temos o que? Aí vai depender do nosso referencial, né, pessoal? Se a gente contar a partir do chão aqui, ó, igual eu coloquei, lembra que isso aqui é muito importante, o nosso y inicial, né? Aqui então o nosso x inicial é 0, né? O x1, ou x inicial, tanto faz. Acho que a gente estava usando o x2 e x1, né? Mas tanto faz, tá?
Então, meu y2 vai ser 0 e o meu y1 vai ser o quê? 1 metro, ok? Então, pessoal, veja que não tem como eu descobrir a minha velocidade inicial analisando o deslocamento em x. Por quê? Porque no movimento horizontal nós temos o m, movimento retilíneo uniforme, que a única coisa que nós sabemos é que a aceleração não existe e, consequentemente, a velocidade é uma velocidade média, que é o que? A variação do x com relação ao tempo. E essa velocidade média ela não varia. Então, ó, o meu V0x, eu tenho o meu ΔX? Tenho, né? Ó, meu x2 menos o x1. Porém, eu não tenho tempo no qual a água ela cai, né? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa achar é o tempo. E como que a gente acha o tempo? Pelo move, analisando o outro movimento, que é o quê? O movimento vertical, tá? Nesse movimento vertical, pessoal, para a gente calcular o movimento, a gente utiliza a expressão do sorvetão, né? Que é essa aqui, ó, V0t mais meio de AT ao quadrado, ok? Por que eu não uso as outras, pessoal? Porque eu não sei a velocidade com qual ela cai, né? Então, eu não sei a velocidade final, então eu não consigo utilizar nem a Torricelli, né, nem a da velocidade, tá? Bom, pessoal, então, ó, como é o y, aqui vai ser o meu y2, y1. O meu V0, eu tenho velocidade inicial, pessoal, na direção y. Veja que isso aqui eu estou analisando em y, né? Ó. Não tenho, né? Não tenho, porque ele sai na horizontal, né? Nós não temos velocidade em y. Então, esse termo aqui é 0, ok? E nós temos a gravidade, só que ela é para baixo, tá? E o nosso y a gente adotou para cima, ó. Então tem que ser negativo. E aí daqui eu consigo extrair meu tempo, né, pessoal? Ó, gt ao quadrado sobre 2 é igual a y1 menos y2. Portanto, o meu tempo, né, se eu isolar aqui nessa expressão, vai ser o quê? 2 sobre g, y1 menos y2, tudo isso dentro da raiz, ok? Então, ó, vamos substituir, ó, 2, o meu y1 é 1 e o meu y2 é 0. Então, vai ficar 1 menos 0. E aqui a gravidade, ele falou que é 10, tá? Ele não pediu nenhuma aproximação aqui, né? Então, vai ficar 2 vezes 1, vai ficar raiz de 0,2, né? Ou raiz de 2 sobre 10. Raiz de 1/5, né? Podemos colocar aqui, ó. Raiz de 1/5 segundos. Ok? Então, esse seria o nosso tempo. Tudo bem? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Então, daqui a gente consegue extrair a nossa velocidade inicial aqui, ó. Que seria o meu x2 menos o x1 dividido pelo aquele tempo, é raiz de 1/5, né, ó. Então, aqui, ó, ficaria a raiz de, né, a gente inverte, ficaria 3 raiz de 5, né, metros por segundo. Beleza? Então, essa seria a velocidade que sai aqui, né, a velocidade inicial, tá? Então, isso aqui é a velocidade inicial, que é exatamente igual à velocidade em x, porque sai na horizontal. Feito isso, pessoal, a gente sabe a velocidade inicial para o caso em que a mangueira está na vertical, tá? Como está na vertical, nós só temos movimento na vertical e, consequentemente, nós só temos o move, aqui desse caso 1.
Aí, ó, novamente, se a gente considerar o nosso referencial aqui da origem ali de onde sai a água, do bocal ali da mangueira, né? O nosso y inicial é 0 e o nosso y final é o que? É a altura máxima, tá? Novamente, nós temos a aceleração da gravidade, que ele pediu para adotar 10, tá? Então, pessoal, como a gente quer um deslocamento, novamente a gente vai utilizar o que? A fórmula do sorvetão, né? Meio AT ao quadrado. Então, o meu S é o y2, que é o que eu quero saber. Meu S0 é o y1. O V0 nós estimamos, analisando outro movimento, que é o que? Raiz... Opa! V0, perdão. 3 raiz de 5, né? Ó. 3 raiz de 5. O tempo, né, pessoal? Pessoal, foi até bom eu ter chegado até aí, porque assim, nós não temos o tempo para esse caso aqui, a gente teria que calcular, tá? Então, pessoal, não é interessante utilizar essa expressãozinha aqui do sorvetão, porque eu não sei o tempo. O tempo é diferente do caso anterior, né? É um outro caso. Então, nesse caso, né, compensa eu utilizar a equação do Torricelli, que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o A, vezes o tanto que ele percorreu, né? Que é o ΔS. Ok? A velocidade final, pessoal, é o que? A altura máxima. Lembra que eu comentei na aula passada que a altura máxima é sempre o caso limite, onde você vai inverter o movimento? Então, se é o caso em que eu inverto o movimento, a velocidade final ela é zero aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Ela é zero, porque depois que ela atinge aqui, ela vai começar a cair. Então, esse cara aqui zera, tá? E aí, eu resolvo, tá? Então, aqui eu vou ter V0 ao quadrado, 2A, né? Na verdade, é a aceleração da gravidade, e ela está no sentido negativo, então eu tenho que colocar o menos aqui, e aqui vai ser a altura máxima menos o início, tá? E aí, pessoal, é só eu calcular, né, e isolar minha altura máxima, né? Então, 2gh máximo é igual a V0 ao quadrado, então o meu h máximo vai ser o V0 ao quadrado sobre 2g. Né? A velocidade inicial, pessoal, nós calculamos, que é 3 raiz de 5. Então, ficaria 3 raiz de 5 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Aqui, pessoal, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. E aqui nós temos 20. Aqui, 9 vezes 5, 45. Dividido por 20. Isso aqui seria a mesma coisa que 4,5 dividido por 2. Ou 2,25. Tá? Então, ó, a resposta correta seria a alternativa B, 2,25. Tá? Então, isso aqui, pessoal, foi para dar uma revisada no que nós vimos, ok? Então, agora, pessoal, vamos começar, né? Vale citar, pessoal, que vocês vão ter sempre associação desses conceitos, tá? Então, por isso que eu resolvi revisar com vocês, tá? Então, analisando a ficha técnica de um automóvel, vejo que isso aqui é do Enem também, ó, o pessoal ficar esperto. Verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e outra a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro. Então, pessoal, aqui na aceleração, ele dá uma informação, ó, que de 0 a 100 km por hora demora-se 13,4 segundos para atingir. E no motor a álcool, de 0 a 100 km por hora demora-se 12,9 segundos para atingir. Aí vocês podem estar se perguntando, mas, professor, o que tem a ver isso com aceleração, tá? Aí, pessoal, vocês teriam que relembrar, né, que a aceleração média, né,
é aquele conceito lá de variação de velocidade pelo tempo. Então, ó, quando eu tenho a variação de velocidade, né, ó, é igual nos dois casos, né, ó, que é o quê? De 100 km por hora. E o tempo é o quê, ó? Varia, aí varia. Então, por exemplo, no caso da gasolina, ó, o meu tempo ele é maior, né, ó. E no caso do álcool, ele é menor, né, ó. Aqui eu não estou fazendo conversão de unidade, tá, pessoal? Porque basta a gente analisar o que está acontecendo. Então, como demora-se mais para o carro a gasolina, que eu vou chamar aqui de G, atingir 100 km por hora, consequentemente, a aceleração média dele é menor, né? Perdão. É menor do que a aceleração média do carro a álcool, né? Porque ele atinge isso com um tempo menor, tá? Então, é isso que a gente extrai dessa tabela. E a velocidade máxima está aqui, ó. Né, ó. Da gasolina, você atinge uma velocidade um pouquinho maior, tá? Então, pessoal, considerando desprezível a resistência do ar, qual apresenta maior potência, tá? Aí, pessoal, vocês teriam que lembrar do conceito de potência, que é o quê? Trabalho sobre o tempo, ok? Tudo bem? O que é trabalho, pessoal? O trabalho ele pode ser calculado pela força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, ou pela variação da energia, tá? Nesse caso, eu estou falando de velocidade. Então, só faz sentido eu, digamos assim, estimar por meio da variação da energia cinética, tá? Aqui eu estou considerando apenas a velocidade do veículo. Então, ó, nesse caso, qual que é a maior potência? Basta eu calcular a variação da energia cinética no tempo desempenhado, tá? A energia cinética, para quem não se recorda, é dado pelo quê? Pela massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ok? Então, a variação da energia cinética vai ser nada mais nada menos do que o quê? A massa, a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Se a massa ali do meu veículo é a mesma, a gente pode colocar em evidência. E aí nós temos a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, ok? Tudo bem, pessoal? Então, ó, considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta maior potência? Então, basta a gente analisar essas informações aqui, tá? Como a versão a gasolina consegue maior aceleração, esta é que desenvolve maior potência, tá? Então, pessoal, veja que essa afirmação já está equivocada, porque a maior aceleração é do motor a álcool, né? Tudo bem? Como a versão da gasolina atinge maior valor de energia cinética, esta é a que desenvolve maior potência, tá? Então, pessoal, para começar a analisar a partir da B, nós precisamos entender a expressão da potência, tá? Vou substituir a variação da energia cinética aqui só para a gente entender melhor. Então, seria velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre o tempo, ok? Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, veja que a minha potência, eu tenho a parte de energia cinética, mas também tenho o tempo, tá? Então, a gasolina atinge maior valor de energia cinética. Pessoal, a velocidade inicial não é 0 e a velocidade final não é 100? Dos dois? Então, não faz sentido eu falar que a variação de energia cinética ela é maior de um ou de outro, porque a velocidade final é igual à inicial. Então, a velocidade final do motor a gasolina é igual à velocidade final do álcool e vice-versa, né? Então, a B também está incorreta, porque a energia cinética é igual, tá?
Como a versão a álcool apresenta a maior taxa de variação de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência, tá? Aí, pessoal, importante essa palavrinha, tá? Taxa. Taxa, pessoal, é quando eu analiso o que está acontecendo com uma determinável variável em relação ao tempo, que é basicamente o que a gente tem na potência. A gente analisa o que está acontecendo com a variação da energia cinética em relação ao tempo. Então, isso aqui, pessoal, ou a potência, é a mesma coisa que taxa de variação de energia cinética. Isso aqui é igual a taxa de variação de energia cinética. É correto falar que o álcool é maior que a gasolina? É, né, pessoal? Por quê? Porque o tempo do álcool, né, é 12,9, é menor que o da gasolina. Então, ele vai ter uma maior potência e, consequentemente, maior taxa de variação de energia cinética. Então, essa alternativa aqui é a correta. Vamos analisar as outras, tá? Também só para a gente tirar todas as dúvidas. Como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade no cálculo de aceleração, a potência desenvolvida é a mesma. Não, não é, porque nós temos o ΔT aqui embaixo da expressão da potência. E ele varia do álcool para a gasolina, né? Nós, inclusive, falamos ali na C que como a do álcool o tempo é menor, então ele vai ter uma potência maior, né? Como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir 100 km/h, essa é que desenvolve maior potência. Não, pessoal, está errado. Tá? É isso aí. Ele está errado. Na verdade, ele está falando do conceito de energia. Tá? O conceito de energia, né? Não sei se vocês lembram. Potência vezes o tempo. Tá? Então, conforme maior o tempo, maior vai ser a energia. Então não tem nada a ver essa questão E também. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima, tá? Isso aqui é uma questão da FUVEST, tá? FUVEST não, desculpa, é da Unesp, né? Então uma pequena esfera é abandonada do repouso no ponto 1 e após deslizar sem rolar pela pista mostrada em corte, na figura 2, perde contato com ela no ponto 2, passando a se mover em uma trajetória parabólica até atingir o solo horizontal, ok? Adotando G igual a 10 metros por segundo, desprezando o atrito e a resistência do ar, quando a esfera passar pelo ponto 3, ponto mais alto de sua trajetória fora da pista, a componente horizontal da velocidade vetorial da esfera terá módulo igual a, tá? Então, ele está perguntando, pessoal, a velocidade no meu ponto 3, ok? Tudo bem? Então, pessoal, basicamente, o que nós fazemos aqui, tá? Quem falou zero está equivocado, tá? Por quê, ó? Porque a energia, ela se conserva. Por que a energia se conserva? Porque ele está desprezando o atrito e a resistência do ar. Então, a energia está se conservando. Então, se eu abandonar a esfera a 1,8 metros, para a energia se conservar, ela teria que voltar a 1,8. Tá? Ok? E ela não volta, ela volta a 1,6, né? Então, o que acontece? Aqui no meu ponto 3, nós temos uma energia potencial gravitacional e uma energia cinética, tá? E no meu ponto 2, ele é a parte do repouso. Outra palavrinha importante. Quando nós temos repouso, a velocidade é zero. Então, a gente só tem a potencial gravitacional. Porque a velocidade ali no início é zero, porque parte do repouso. E aí, pessoal, basicamente nós só utilizamos a conservação da energia. Ok? Como que a gente faz? A energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 3, né? Então, energia potencial gravitacional mais a energia cinética do ponto 1 é igual à energia potencial gravitacional mais a energia cinética no meu ponto 3,
tá? Só que nós vimos que no ponto 1 a energia cinética é zero, porque parte do repouso. Como que eu calculo a energia potencial gravitacional? mgh1. Energia potencial gravitacional do estado 3, mgh3. Energia cinética, mv3 ao quadrado sobre 2, tá? Beleza, pessoal? Outra vez, né, importantíssimo, ponto de referência. Qual que vai ser a nossa referência? Se for o solo, né, ó, o meu H1 é 1,8 e o meu H3 é 1,6, tá? Então vocês que definem, tá? Nesse exercício eu acho mais simples a gente considerar o solo. Beleza? Outro ponto, nós temos a massa em todos os componentes. Então, ó, nós podemos dividir as duas expressões pela massa, né? Que não vai ter influência nenhuma. E aí a gente isola o V3, né, pessoal? V3 ao quadrado sobre 2 é igual a GH1 menos GH3. Se eu isolar o meu V3, eu vou ter o quê? 2GH1 menos H3. E o quê? Extraio a raiz desse cara aí. Então vai ficar 2 vezes. O G é 10, né, pessoal? O H1 é 1,8. E o meu H3 é 1,6. Né, ó? Raiz de. Aqui dá 0,2, né, pessoal? Vezes 10 dá 2, vezes 2 dá 4. Raiz de 4, 2 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta é a C, 2 metros por segundo. Bem simples, né, pessoal? Essa aqui é uma questão que vocês não podem errar, porque ela é bem tranquila. É só aplicar o conceito da conservação da energia. Bom, pessoal, vamos agora para uma questão aqui da Unicamp, tá? Então, está falando o seguinte, a viagem desde Colômbia até a superfície da Lua foi realizada no módulo lunar Eagle, formado por 2 estágios, um usado na descida e outro na subida. A massa seca do estágio da subida, ou seja, sem contar a massa do combustível, quase totalmente consumido, era de 2.500 quilos. Então, deixa eu mudar a cor aqui, ó. É 2.500 quilos a massa. Considere que o modo da aceleração gravitacional seja de 1,4 metro por segundo ao quadrado. Desde a superfície lunar até a órbita da Colômbia, que se situava a uma altitude de 110 km, qual que é a variação de energia potencial gravitacional no estágio de subida, na viagem de volta? Então, pessoal, a gente está analisando no caso em que a nave, né, o módulo, perdão, ele saía aqui da superfície da Lua e ia até o que? A Colômbia, ok? Esse H é exatamente essa distância, que é 110 quilômetros, ok? Tudo bem, pessoal? Então, novamente, é importante a gente adotar o nosso referencial. Então, nosso referencial seria na superfície da Lua, tá? Beleza? Então, a nossa variação de energia potencial gravitacional é o quê? mg delta H, né? Ó, porque é o H inicial menos o final, né? A gente pode até separar aqui, ó. Seria o meu H final, ó, que é nesse ponto aqui no 2, menos mgh inicial. Tudo bem? De tal forma que quando eu junto esses caras aí, eu vou ter o quê? O H2, menos o H1. Tudo bem? Aí, pessoal, basicamente a gente substitui os valores, tá? A massa
é 2.500. A gravidade é 10. A altura 2 é os 110 quilômetros. E a altura 1 é 0, né? Ó, porque eu estou adotando o meu referencial aqui. Tudo bem? Então, pessoal, aqui o que acontece? Eu considero 110 quilômetros? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Não, pessoal, não é 110 quilômetros. Por quê? Porque a minha unidade no SI para deslocamentos, alturas e etc. é metro. Ok? Então, eu tenho que converter para metros, né? Que eu faço o quê? Multiplico por 1000 para que o meu resultado da energia dê em joules. Quem tiver dúvida, volta ali na aula, né, que eu expliquei para vocês as unidades a serem utilizadas, tá? Então, aqui seria 110 mil, ok? Aqui, pessoal, eu acho mais fácil a gente trabalhar com notação científica, tá? Então, ó, 2.500 é 2,5 vezes 10 a terceira, 10 é 10 elevado à primeira. Isso aqui vai dar o quê? 1,1, né? Ó, 3, 4, 5 vezes 10 a quinta, ok? Então, pessoal, aí basta fazer essa conta. O expoente, ó, veja que vai ficar, ó, a gente pode separar, né? Vai ficar 2,5 vezes 1,1. Os 10, pessoal, ó, vou ter o quê? Ao cubo, vezes 10 a 1 eu somo aqui, 10 a primeira, né? Vezes 10 a quinta eu somo aqui. Tudo bem? Aqui não tem escapatória, tem que fazer a continha, né? Ó, 5, 2 mais 5, 2 vai dar 275, ó, duas casas depois da vírgula, passa aqui. E aí a variação de energia potencial gravitacional vai ser 2,75 vezes 10 a nona, ó, porque 4 mais 5 dá 9, o quê? Joules, porque essa é a unidade de energia. Só que eu cometi um erro aqui, pessoal, ó. Eu considerei a gravidade 10. A gravidade é 1,4. É até bom eu errar, porque vocês veem que tem que prestar atenção. Então aqui, ó, nós temos um errinho, ó. Um errinho não, um errão, né? Se não fizer, dá problema, tá? Então, ó, é 1,4, aqui vai ficar o cubo, perdão, vai ficar multiplicado por 1,4, e aqui ao cubo à quinta eu somo os 2, tá? Então, ó, aqui ó, deu 2,75, eu vou precisar pegar o 2,75 e multiplicar por 1,4. 20, né, ó, 28, 8 com mais 3, 11, mais 5, 7, 2, tá? Aí, pessoal, tem vários jeitos de fazer. Façam do jeito que vocês se sentirem mais familiarizados, ó. Tem 3 casas depois da vírgula, ponho aqui, ó. Então, vai ficar 3,85 vezes 10 a oitava. O quê? Joules, tá? Então, pessoal, a resposta correta é a alternativa C. Tudo bem, pessoal? Veja que aquele resultado anterior até tinha. Então, se o pessoal não tomasse cuidado com o valor correto da gravidade, poderia errar, como eu acabei até fazendo. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos para essa questão aqui da FUVEST. Uma criança deixa cair de uma mesma altura 2 maçãs. Uma delas 2 vezes mais pesada que a outra, tá? Então, vamos falar aqui a maçã. Nós temos 2 maçãs, né? Ó. A maçã 1 e a maçã 2. A 2 é 2 vezes mais pesada que a 1, né? Eu sei que está falando de peso, tá? Mas
o peso é a massa vezes a gravidade. A gente não chegou a ver ainda. A gravidade não vai mudar, então o que vai mudar é a massa, ok? Ignorando a resistência do ar e desprezando as dimensões das maçãs frente à altura inicial, o que é correto afirmar a respeito das energias cinéticas das duas maçãs na iminência de atingir o solo, tá? Ok, pessoal? Então, ó, vamos lá. O que significa ignorando a resistência do ar e desprezando as dimensões das maçãs? Isso significa que a energia mecânica ela se conserva, tá? É isso que ele está querendo dizer. Então, pessoal, aqui basicamente é a gente estimar, né, as energias cinéticas de cada uma das duas maçãs aqui, ok? A energia cinética da maçã 1, né, para isso a gente aplica a conservação da energia. Então, ó, vamos primeiramente aplicar a conservação de energia para a maçã 1. Tá, ó. Então, a energia mecânica 1 é igual à energia mecânica... Vamos chamar aqui, pessoal, de inicial, só para a gente não confundir com maçã 1 e 2. E final aqui embaixo. Senão vamos acabar confundindo, aí vai misturar tudo. Então, energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Tá? Eu vou considerar, pessoal, que ambas estão saindo do repouso, ok? Então, no início, eu vou ter o que, ó? M1, né? Desculpa. Se está saindo do repouso, a velocidade inicial é zero. Portanto, energia potencial gravitacional, no início só tem energia potencial gravitacional. E no final, como ele vai ter percorrido tudo, eu vou ter uma energia cinética somente, né? Porque a altura vai ser zero, ok? Tudo bem? Ok, pessoal? Beleza? Então, a energia potencial gravitacional no 1, eu seria o que? O meu M1 GH. E aqui eu vou ter o que? M1 V1 ao quadrado sobre 2. Então, minha velocidade aqui, ó, do 1, né, ó, se eu isolar, ó, o meu M1 corta, eu vou ter o que? Raiz de 2GH. Tudo bem? Então, a minha velocidade da maçã 1, quando ela está para atingir aqui o chão, é raiz de 2GH. Para a maçã 2, o processo é o mesmo. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. No início a gente só tem potencial gravitacional e depois a gente só tem energia cinética, tá? Então a gente vai ter aqui o M2GH igual a M2V1 ao quadrado, V2, né? Perdão, que é da maçã 2 sobre 2. As massas cortam e a minha velocidade final vai continuar sendo raiz de 2GH. Então veja que a velocidade das duas maçãs, quando chega no chão, elas são iguais. Isso significa que a energia cinética delas ali é igual? Não, pessoal, porque a energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, se eu fizer isso para a maçã 1, vou ter M1 V1 ao quadrado sobre 2. Então, vou ter M1 raiz de 2GH ao quadrado sobre 2. Elevei ao quadrado, o 2 vai sair, corta aqui de baixo, vai dar M1GH. Já a energia cinética de 2 vai ser o quê? A massa da maçã 2, V2 ao quadrado sobre 2. Vai ser M2, raiz de 2GH ao quadrado,
sobre 2. Tirei da raiz 2, 2 quartos, vai ficar M2GH. Só que o meu M2 é 2 vezes o meu M1. Então, ó, esse cara é 2M1. Então, vou ter o quê? 2M1GH. Consequentemente, a energia cinética da maçã 2 será o quê? O dobro da 1. Né, ó? Veja que quando você multiplica por 2, dá 2. Então, ó, qual que é a resposta aqui? Ó? A maçã mais pesada possui tanta energia cinética quanto a leve? Não. A maçã mais pesada possui o dobro da energia cinética da maçã leve? É essa. Tá? As outras estarão erradas. Ok? Tudo bem, pessoal? Ok? Tranquilo. Agora vamos para a nossa última questão de hoje, que é uma questão aqui da FUVEST, tá? Falando sobre colisões, ok? Então, pessoal, uma bola de bilhar vermelha está inicialmente em repouso. Então, a velocidade da vermelha inicial é 0, ok? Uma bola branca de mesma massa e tamanho é lançada em direção à vermelha com velocidade V0, paralela à borda lateral. Né? Está até indicado aqui. Ó. Então, a velocidade da branca inicial é 10. É isso, né? É V0, perdão. Ok? Tudo bem? As duas bolas colidem e algum tempo depois a bola vermelha está prestes a cair na caçapa, posicionada na junção das duas bordas, ok? A uma distância D da bola vermelha, conforme figura, ok? O valor de D é aproximadamente, tá? Então, pessoal, para fazer isso, a gente tem que considerar algumas coisas. Então, despreza atrito, tá? E considere colisão entre as bolas como perfeitamente elástica, tá? Perfeitamente elástica, pessoal, significa que eu não tenho variação da energia cinética de nenhum desses carinhas aqui. E como eu não tenho variação da energia cinética, nós dizemos, né, que nós temos uma conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento, eu não lembro mais a letra que a gente utilizou, inicial, né, ó, é igual à quantidade de movimento inicial. Vocês podem até, final, perdão, né? Isso aqui é linear, tá, pessoal? Vocês podem voltar lá na aula, vocês vão ver que é aquela figurinha onde as velocidades, se você juntar as velocidades, elas dão iguais, né? Após o choque, né? Ou seja, né? Acho que vou até mostrar aqui, ó. Se, ó, uma choca com 4 e outra choca com 6... Ah, desculpa, essa aqui é inelástica, né? Bom, não mostra, mas aqui não tem a figurinha, eu acabei me esquecendo, né? Essa aqui é da inelástica. Mas as velocidades, elas vão se conservar antes e após, tá? Ok? Aqui, pessoal, nós temos a velocidade tanto da bolinha branca como da bolinha vermelha, ok? Então, ó, antes do choque, né, ó, vou colocar aqui. O que nós temos? A bolinha branca é essa aqui, a vermelha está aqui, ela está com uma velocidade inicial nula e a branca está com um V0 aqui para cima, né, ó. Né, ó, uma velocidade de V0. Depois do choque, o que vai acontecer, pessoal?
as duas vão se colidir, ok? E aí, o que que acontece? Né, ó, vou desenhar pontilhadinho aqui, ó. Essa seria a branca inicial, só para a gente não entender melhor. A vermelha inicial. A vermelha, ela vai ter essa direção aqui, né, ó, e vai cair na caçapa. E a branca, ela vai vir para cá, né, chocou, ela vem nessa direção e bate aqui, ok? Como elas são e como é um choque perfeitamente elástico, né, isso vai ocorrer, a massa é a mesma, né? Isso vai ser simétrico, né? Por quê? Né? Não sei se vocês lembram, mas a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, tá? Então, se a massa é a mesma, né? Ó, a velocidade ela tem uma tendência de ser igual, tá? Se eu tivesse alterações de massa, eu poderia ter um movimento assimétrico, né? Mas como isso ocorre, eu tenho um movimento simétrico, né? Ok? Ok, pessoal? Então, vou fazer um desenho aqui para a gente visualizar isso melhor depois do choque. Então, aqui eu tenho a bola vermelha, aqui eu vou ter a minha bola branca. Essa distância entre elas é o D, ok? E aí, pessoal, ele mostra aqui que anteriormente ela estava a 40 centímetros, né? Essa bola vermelha. O que que significa isso? Significa que ela tem uma velocidade aqui, né? Ó, final, a velocidade final dela, e que essa direção é o que? 45 graus, ok? Porque ela vai exatamente na diagonal. Por que 45 graus? Porque se os lados do triângulo aqui são iguais, ele é um ângulo de 45 graus, né? Ó, aqui é 40 e aqui vai ser o quê? 40, ok? Tudo bem? E a bola branca ela vai executar o mesmo movimento. Por quê? Porque ela é elástica, foi uma colisão perfeitamente elástica, e porque ela apresenta a mesma massa. Então, ó, se eu aplicar a conservação da energia, vocês verão que a velocidade final tem que ser a mesma de ambos, tá? E aí, pessoal, a quantidade de movimento. Então, nós aplicamos a quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento pode ser na direção Y ou na direção X, tá? Mas o D que ele está informando aqui é na direção X, tá? Esse deslocamento é na direção X. Então, eu teria que aplicar a conservação da quantidade de movimento em X para eu saber. Se eu não tiver informação suficiente para saber isso, eu aplico em Y, tá? Posso aplicar em Y também, tá? Então, ó, inicialmente o que eu tenho? Eu tenho a massa da bolinha vermelha vezes a velocidade vermelha inicial em x, né? Lembra que isso aqui, ó, é em x, ok? E eu tenho também a massa da branca vezes a velocidade inicial da branca em x, tá? Lembra que isso aqui é em x, não podemos esquecer disso, tá? Eu tenho que a massa da vermelha, velocidade da vermelha final em x, mais a massa da branca, velocidade da branca final, ok? Em y, pessoal, ó, em x, ó, o que eu tenho no início? Eu tenho velocidade da vermelha? Não, está em repouso, né? Então, isso aqui é zero.
Ah, e a da branca? Ah, é V0. Quem falou isso está errado, pessoal. Por quê? Porque eu tenho velocidade inicial? Tenho, mas é em Y, tá? Não é em X. Então a velocidade em X é zero, tá? E aí, ó, mv/f é igual a menos a da massa da bolinha branca, velocidade final da branca. Tá? A massa é igual, então eu cheguei à conclusão que a velocidade final da vermelha na direção x é igual ao inverso da velocidade da branca final em x. Ok? Então, uma é o inverso da outra. Realmente, ó, uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda. O próprio desenho está mostrando isso aqui. E elas são iguais. Tá vendo? É aquilo que eu comentei da relação das massas. Se eu tivesse uma relação de massa diferente, aí sim, uma teria uma velocidade diferente da outra. Isso nos faz simplificar as coisas. Por quê? Porque se nesse percurso a velocidade, a vermelha percorreu 40 na direção x, consequentemente, como a velocidade da branca é igual, ela vai percorrer o quê? 40 na direção x também, só que na direção oposta. Então, ó, consequentemente, a distância entre elas vai ser o quê? 80 centímetros, ok? Beleza, por curiosidade de vocês, pessoal, se a gente fosse fazer a mesma coisa, só que em Y, conservação do momento em Y. Massa da vermelha, velocidade da vermelha inicial em Y, mais a massa da branca, vezes a velocidade da branca em Y, né, inicial, é igual a massa da vermelha, velocidade da vermelha final, mais a massa da branca, velocidade da branca no final. Ó, essa aqui é zero. Agora essa aqui é sim o V0. E aqui eu teria o quê? Massa da branca, velocidade da branca, V0. Massa da vermelha, velocidade final da vermelha, né? Vamos colocar uma velocidade vermelha final em Y, mais a massa, né, da branca, velocidade da branca final em Y, ok? Como as massas são todas iguais, pessoal, eu posso dividir tudo por m, e aí elas não influenciam. E aí eu teria que o V0 seria a velocidade final da vermelha em Y, mais a velocidade, o quê? Da branca final em Y. Ok? Ó. Essa seria a minha informação. Então, por exemplo, o que poderia ser pedido também? Imagina que ele falasse que a velocidade lá no final da branca era de 2 metros por segundo e a velocidade inicial fosse 5. Isso aqui em Y, tá, pessoal? Metros por segundo. O que você poderia constatar? Que a velocidade final da vermelha vai ser o quê? 5 menos 2, que é 3 metros por segundo. É isso que eu quis dizer, pessoal, como a conservação da energia. Ó. Veja que chega com 5, depois do choque uma sai com 2 e outra sai com 3. Beleza? Então poderia ser uma extensão. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e gostado muito dessa parte de mecânica. E nós continuaremos agora com a parte de dinâmica no nosso curso. Obrigado e até a próxima aula.